Josué capítulo 1, verso 6. Josué 1, verso 6. Pensa num versículo bonito e de fé. Diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei dar a teus pais. Primeiro, esforça-te. Segundo, tem bom ânimo. Ninguém consegue nada sem esforço e sem ter bom ânimo. Verso 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Verso 8. Tu não te apartes da boca o livro da lei, antes medita nela dia e noite. A vitória vem se a gente fizer isso, se esforçar. E a gente tem que se esforçar e ler a palavra, buscar a palavra. Eu não sei, irmãos, quando nós éramos menores, as crianças já estavam na igreja e já liam a Bíblia. Quando chegava a adolescência, sabia a Bíblia quase toda. Eu aprendi muito da Bíblia por causa da minha infância e adolescência. As igrejas, o povo fazia gosto de ler a Bíblia. Era coisa maravilhosa. Hoje o povo não lê Bíblia mais. Não tira tempo para ler a palavra. E a Bíblia fala em Oséias, capítulo 6. O meu povo tem perecido porque falta conhecimento. Não há aquela dedicação, vontade, desejo de ler a Bíblia, e se apegar na palavra, e se agarrar na palavra, e agarrar em Deus e mudar de vida. Não há. A gente vê o povo mais querendo as coisas fáceis. Recebe, amém, recebeu, tchau. E não é por aí. Virão coisas piores, dias piores, que a gente vai ter que firmar na palavra. E se não for a palavra, ler a palavra, e aguentar a palavra, nada lá fora vai mudar na vida da gente. Eu me lembro, a minha mãe deve estar me assistindo. Todas as noites, Valdelice Marcela, minha mãe, ela ia até o nosso quarto, colocava as mãos sobre cada um dos filhos e ministrava orando. Os pais hoje não fazem isso. Deixam seus filhos para lá, desde pequeno, e não oram por eles. Quanto é importante ministrar nos filhos, mesmo que você não coloque a mão, mas você ora: Deus, abençoa meu filho, minha filha, abençoa, faça isso, faça aquilo. Hoje em dia o povo faz mais isso. Então a Bíblia fala: meditar na Bíblia de noite, para ter o cuidado de não sair fora dela, não se desviar dela. Desviar que eu falo não é pecar, tu vai pecar toda hora. Eu falo é não deixar Deus e a igreja, a palavra e o Espírito Santo de forma. É meditar e falar: Senhor, fala comigo. E aí Deus começa a mudar a vida da gente. Amém, gente? Amém. Graças a Deus. Vamos cantar essa música linda.
lugar, amém? Aleluia.
Muita gente morrendo no Brasil. 1084 de ontem para hoje. Muita gente. Mas vamos agradecer que nós estamos aqui sem doença, né? Sem enfermidade. Deus tem protegido a gente. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o teu ser.
está aqui neste momento. Sua presença é real em meio de entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe
Paz do Senhor, irmãos. Gente, que frio. Deus é bom, mas vou te contar. Das próximas vezes eu vou ter que trazer o cobertor, não vai ter jeito não. Eu não tenho vontade nenhuma de ir para país frio, porque eu saio de lá congelada, com certeza. Ainda bem que nós estamos num país tropical. Já tem um tempinho que eu não prego, mas o Senhor abençoe esse dia. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias no livro de Ruth. Para quem está com a Bíblia física, o livro de Ruth está entre o livro de Juízes e 1 Samuel. Todos encontraram? Amém ou não amém? Glória a Deus. Diz assim. Ora, sucedeu que nos dias em que juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele e sua esposa e seus filhos. Para começar, irmãos, geralmente, as palavras que eu já ouvi a respeito do livro de Ruth tem muito a ver com o lado emocional, né? Ai, quero casar, o livro de Ruth é assim uma referência. Mas lendo essa palavra, o Senhor me trouxe algo muito mais além. E quando a palavra diz que ela é viva, né, ela é como uma espada de dois gumes, isso é verdade, porque o Senhor, Ele nos traz muitas verdades nesse capítulo, em toda a Bíblia, claro, com certeza. Mas se você ler um versículo, você já consegue tirar uma verdade. E começando aqui pelo versículo 1, fala que na terra de Belém havia fome. E Noemi, o marido e os filhos vão para Moabe. E aí o Senhor falou comigo uma coisa muito interessante. Nós sabemos que Deus não mente. E outra coisa, Deus não revoga os princípios dele. O homem pode falar uma coisa hoje e voltar atrás amanhã. Mas o Senhor não. E Moabe, que foi a terra que Noemi e sua família foi, tem uma história por trás. Não sei se vocês conhecem, mas eu acredito que sim. Ló e suas filhas fugiram da cidade de Sodoma e Gomorra. E, como diz o mineiro, né? O anjo falou assim, ó, você vai até lá longe. Né? E eles foram, sem olhar para trás. Tanto é que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, eles foi toda a vida, como diz o mineiro. E o que acontece? As filhas de Ló, elas disseram assim, olha, nós temos que perpetuar a descendência do nosso pai. Ele tem que prolongar essa descendência. E elas embebedaram o seu pai e tiveram relações com ele. E nós bem sabemos que isso é errado aos olhos do Senhor. Isso se chama incesto. E a partir desse momento, começa a nação de Moabe. Porque a primogênita, a filha mais velha, ela vai dar o nome desse filho que teve com o pai de Moabe. E a partir daí começa a nação dos moabitas. E o Senhor, sabendo, né, que essa nação começa por um erro, por algo que ele condena, se nós lermos no livro de Levítico, o Senhor condena essa prática, o Senhor não vai permitir que o propósito dele sobre Noemi, sobre a sua família, se faça nesse lugar. E ao longo desse livro, nós vamos ver que Deus tem propósito em tudo isso. Acompanhe comigo, por gentileza, o versículo 2. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome de sua esposa Noemi, e o nome de seus dois filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá,
E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. O 3. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu e ela foi deixada com seus 2 filhos. Interessante. Eles fogem de uma terra onde estava havendo fome. Só que chegando nessa terra, seu marido morre. Como nós bem sabemos, o homem é o cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Com certeza, quando esse marido morre, essa mulher fica desesperada. Ela fica desamparada, porque a liderança dentro da sua casa havia morrido. E, para acabar de completar, no versículo 5 ainda diz o seguinte: e Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Vocês me desculpem a palavra, mas aquilo que já estava ruim, piorou. Então, nós podemos dizer que houve sim uma desgraça na vida dessa mulher, aparentemente. Porque já havia saído de um lugar onde havia fome, perdeu o seu marido e, por fim, perdeu os seus filhos. Eu não sou mãe, eu não sei qual que é a dor de perder um filho, mas eu acredito que não deve ser bom. Deve ser muito amargo, deve ser muito ruim você ver a cama do seu filho vazia. E essa mulher perdeu os seus 2 filhos, ainda perde o marido. Restou para ela suas 2 noras, Orfa e Ruth. Só que essa mulher com certeza estava sofrendo. Porque não dá para dizer que perdendo um filho, e 2 filhos e um marido, você está sorrindo. E se vocês acompanharem comigo, no versículo 20, ela vai dizer uma coisa interessante, que é justamente o ponto central da minha pregação. E ela lhes disse: não me chameis Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. E eu quero fazer um adendo, fazer uma observação nessa parte, o quanto que é importante a gente atentar para os nomes. Essa mulher, ela estava sofrendo, ela disse: não me chame Noemi, me chame Mara, pois estou amarga, estou sofrendo, estou dolorida. Meu Deus, que tristeza Noemi não estava passando ali naquele momento. Porque nunca na vida dela ia imaginar que ela ia perder, nessa sequência de tempo, a sua família praticamente. E justamente, trazendo para os nossos dias, eu acho que está baixo, tá bom. Trazendo para os nossos dias, o pastor até falou aqui hoje, quantas pessoas não estão morrendo, quantas vidas não estão se perdendo. Noemi sai da sua terra por causa da fome. E hoje nós estamos passando por uma quarentena, que eu particularmente é a primeira vez que passo, e eu não sei vocês, mas eu acredito que sim. E nós temos visto essa desolação. E às vezes, dentro das nossas casas, isso não está acontecendo, mas na casa do vizinho, quando eu ligo a televisão, eu vejo o que está acontecendo, porque vidas estão sendo tiradas, porque a morte está chegando e a gente tem sentido o cheiro sim, irmãos. Não dá para ficar omisso diante disso tudo. A fome está batendo na porta de muitas pessoas, tanto é que a gente vê que muitos artistas têm feito suas lives para ajudar famílias que estão passando fome. Pessoas estão desempregadas e isso nos causa tristeza e nós sabemos que tem pessoas desoladas nesse momento. Pessoas amarguradas, pessoas tristes. E essa amargura ela tem chegado. E esse é o tempo que muitos dizem: não me chame Noemi, ou seja qual for o seu nome, me chame Mara, porque estou dolorida. Infelizmente é isso que nós temos visto. E eu não posso dizer que não vai chegar na minha casa, não vai chegar na sua casa. Eu posso dizer que ela pode chegar sim. Porque Jesus nos disse que no mundo tereis aflições, e isso é um fato, e ninguém está numa bolha que não vai acontecer isso só porque nós somos crentes. E eu acho interessante que Noemi, ela fala assim: o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente comigo. Noemi, ela estava tão sofrida, tão dolorida, que ela vem colocar sobre o Senhor a culpa por essa tristeza. O Todo-Poderoso. E eu acho interessante, porque Noemi, ela conhecia o Senhor. Ela sabia o Deus que ela servia. Só que como que nós podemos entender essa dor de Noemi, a dor que muitas pessoas têm passado,
que nós podemos passar também. Mas como que o Senhor, que é esse que causa essa dor nela, também é o mesmo que vai curar, porque Jó diz que Ele é quem abre a ferida e Ele quem cura. Aleluia, irmãos. Então o Senhor, Ele vai agir para que o seu propósito aconteça e para que essa mulher amarga, ela possa sim ser curada. Essa amargura dela possa ser sarada. E aí a gente se pergunta, como que Deus vai fazer isso? Nós sabemos que Deus é bom, Deus é soberano. E é nesse tempo que nós entendemos que a pandemia está aí, a fome vem, o desemprego, mas a soberania de Deus, ela é eterna. Em Salmos, muitas vezes nós lemos, porque a benignidade do Senhor é eterna, porque a misericórdia do Senhor é eterna, porque o Senhor é bom. Então nós precisamos entender essa soberania na vida de Noemi e nas nossas vidas. Porque ainda que a amargura venha sobre nós, a soberania do Senhor é maior do que tudo isso, irmãos. E nesse tempo, Noemi não tinha perspectiva, não tinha esperança. E talvez a fé de Noemi tinha se acabado. E talvez nós também possamos, nós estamos sujeitos, porque nós somos falhos, nós somos fracos. E por essas dores, por essas dificuldades, ela foi acometida desse momento de dizer: não me chame Noemi, me chame Mara. E aí, irmãos, o Senhor, Ele pode nos curar. E em todo o tempo Ele quer nos curar. Porque quando você é curado, você cura outras pessoas. Eu não consigo curar outras pessoas, trazer uma palavra de cura se eu estou doente. Isso jamais vai acontecer. Mas quando eu estou sã, quando eu estou plena no Senhor, eu consigo curar outras pessoas. Eu queria até trazer uma ilustração de algo que é importante e vem de contexto a isso que eu estou falando, porque quando as pessoas... Eu nunca viajei, fiz viagem de avião. De ônibus eu já fiz, de avião. E, segundo eles, durante uma turbulência, o oxigênio naquele ambiente, no avião, vai abaixando e cai-se as máscaras. E aí, o comandante já diz: olha, coloque a sua máscara primeiro, para depois você ajudar o colega. Mas que coisa! Uma mãe vai colocar em si primeiro, antes de colocar no seu filho. Não seria o contrário? Não. Porque eu preciso desse oxigênio, porque assim eu vou estar capaz para ajudar o meu próximo. Então, nesse caso também, se eu estiver amarga, se eu estiver dolorida, eu não consigo curar, eu não consigo sarar o meu próximo com palavras de cura. Trazer uma palavra de bênção sobre a vida dos meus irmãos. Trazendo para esse livro de Noemi, o Senhor, Ele é esse Deus que nos cura, esse Deus que tira essa amargura, porque a amargura, ela nos leva a murmurar, ela nos leva a pecar, ela nos leva a desistir, ela nos leva até a sair da presença do Senhor, sair da igreja, sair do convívio com os irmãos, porque essa amargura instalada dentro de nós, ela nos fere e nos machuca. Dizem, eu não sei ao certo, podem me corrigir, por favor, que o câncer, geralmente, ele surge devido a questões emocionais. O pastor é psicólogo, pode dizer isso com propriedade. Porque a pessoa ela vai nutrindo a falta de perdão, o ressentimento, a amargura, e isso vai causando tumor. Isso vai causando dor e vai causando essa ferida. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de liberar perdão, e se isso te machuca, libere o perdão, porque isso é como se fosse um tumor. É algo que traz amargura. E eu acho interessante porque o Fábio trouxe essa palavra de perdão no último domingo. Ele disse que a moça disse que tirou um peso dos seus ombros, porque ela guardava um rancor, um ressentimento sobre alguém, e no momento que ela perdoou, ela foi livre. Noemi estava amargurada, porque perdera seus 2 filhos e seu marido. Coitada dessa mulher. Deus, tenha piedade dela. Tenha piedade de nós, Senhor. E o Senhor tem piedade, irmãos. Quando a gente pensa que esse sofrimento de Noemi poderia perdurar, coitada, perdeu tudo, o que será dela?
né? Quem poderá defendê-la, como diz o Chapolin? Mas aí eu quero que nós voltemos, por favor, em Êxodo 15, porque ali o Senhor vai nos dizer de que forma Ele cura, de que forma Ele sara e de que forma Ele torna a amargura em doçura. E eu te digo, não é com açúcar, mas é com algo muito melhor. Não é com mel, mas é com algo muito extraordinário, muito melhor do que nós possamos imaginar. Porque eu, particularmente, eu vou falar para vocês, eu bebo café sem açúcar. Para muitos não é bom, eu já acostumei. Mas um café com açúcar é bom, é claro que é. Mas a doçura que o Senhor traz sobre as nossas vidas é melhor, é eterna. Então, abra, por favor, Êxodo 15. Êxodo 15. A partir do versículo 22. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim, 22. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Aliás, desculpa, eu estou lendo o 27. Perdão, irmãos. O 22. Assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur, e foram 3 dias pelo deserto, e não encontraram